Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula número 13 de Cálculo 2. Nesta aula, vamos a falar do Teorema de Fubini. Esse teorema envolve as chamadas integrais iteradas. Bem, na aula anterior vimos a definição da integral dupla de uma função, certo? Sobre uma região retangular. Agora, nesta aula vamos aprender a calcular essas integrais duplas sobre regiões retangulares através de integrais iteradas. Bem, então, o que vamos fazer é, vamos considerar nossa função de duas variáveis, definida nesse retângulo R, e vamos considerar essa função de x. Tá? Note-se que aqui, bem, está sendo definida como a integral em relação a y, tá? Da função f. Como estamos integrando em relação a y, bem, o resultado vai ficar em termos de x. Tá? E por isso que estamos indicando como o resultado como uma função de x, estamos chamando a. Aqui estamos integrando de c a d, né? Porque y varia de c a d. Logo, podemos integrar essa função, certo? Em relação a x, sendo que x varia de a até b. Então, fazendo essa integral, bem, mas a função a era a integral em relação a y. Então, essa integral definida resulta essa integral, tá? Iterada. Então, essa expressão aqui chama-se de integral iterada, sendo que estamos integrando primeiro em relação a y, e o resultado está sendo integrado em relação a x. Tá? Bem, aqui temos os colchetes, certo? Mas em geral, às vezes, comumente, os colchetes são omitidos. E, bem, quando temos uma expressão dessa forma, devemos entender que temos uma integral integrada, onde estamos integrando primeiro em relação a y, e o resultado está sendo integrado em relação a x. Bem, depois podemos fazer algo similar, só que em vez de integrar primeiro em relação a y, podemos integrar em relação a x. Ou seja, temos essa integral integrada, só que neste caso, como estou comentando, estamos integrando primeiro em relação a x, certo? Está aqui. E o resultado vai ficar em termos de y, vai ser uma função de y. Logo, podemos integrar em relação a y, tá? De c até d, e, bem, vamos obter um número. Tá? Então, essa seria a integral iterada, primeiro integrando em relação a x e depois em relação a y. E no primeiro caso tínhamos uma integral iterada onde estávamos integrando primeiro em relação a y e depois integrando em relação a x. Então, essas são as duas integrais iteradas. O seguinte resultado, que é chamado do Teorema de Fubini, afirma que ambas integrais iteradas coincidem. Tá? E, bem, esse valor comum é precisamente o valor da integral dupla de nossa função nessa região retangular. Então, o Teorema de Fubini nos permite calcular uma integral dupla sobre uma região retangular através do cálculo de integrais iteradas, sendo que cada integral vai ser uma integral unidimensional, que a gente já sabe como calcular isso de cálculo 1. Então, essa integral dupla sobre a região retangular pode ser calculada como a integral iterada, primeiro calculando em relação a y, de c a d, certo? Porque y varia de c a d. E depois o resultado, que vai ser uma função de x, vamos integrar essa função em relação a, bem, x, né? De a até b. E esse resultado é o mesmo resultado que se a gente primeiro integra a nossa função f em relação a x, de a até b, e depois o resultado, que vai ser uma função de y, essa função integramos
em relação a y, obviamente, de C até D. Tá? Então, esse é o teorema do Fubini. E agora, vejamos exemplos, né? Queremos aplicar esse resultado para fazer contas, calcular integrais duplas. Lembrar que quando temos uma função de duas variáveis maior ou igual que zero, a integral dupla tem a interpretação de volume, né? Volume de um certo sólido que vai ser delimitado superiormente pelo gráfico da função e bem, que está acima de nossa região retangular. Tá? Então, por exemplo, se esse fosse o gráfico de nossa função, z igual a f de x, y. Então, a integral dupla, se temos essa, seria a nossa região R. A integral dupla de nossa função f representa o volume desse sólido aqui, né? Tá? Bem, vamos calcular essa integral dupla, onde nossa região retangular é o intervalo 0, 2, produto cartesiano com o intervalo 1, 2. Muito bem. Então, essa integral dupla sobre essa região retangular pode ser calculada usando o teorema de Fubini. Tá? Aqui vamos primeiro integrar em relação a y. Tá? Integramos primeiro em relação a y. Então, x é considerado como constante. Então, primitiva de x quadrado vai ser x quadrado y. Primitiva de 3y quadrado vai ser y cubo. Depois, avaliamos em y igual a 2, menos avaliado em y igual a 1. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar x quadrado menos 7. Então, essa expressão é x quadrado menos 7. Bem, fica uma função de x, né? Agora, integramos o resultado em relação a x. X varia de 0 a 2. E, bem, primitiva de x quadrado menos 7 seria x cubo dividido por 3 menos 7x. Avaliamos em x igual a 2, avaliamos em x igual a 0 e os resultados avaliados fazemos a diferença. Seria 8 tercios menos 14, porque em x igual a 0 é 0. E, bem, essa seria a resposta. Mas alguém poderia ter comentado, ou alguém pode comentar que prefere fazer primeiro a integração em relação a x. Muito bem, a gente pode fazer a integração em relação a x primeiro. Temos que ter cuidado com os limites de integração, né? Neste caso, x varia de 0 a 2. Então, a primeira integral seria integral de 0 a 2 de essa função em relação a x. Então, neste caso, y é olhado como constante. Primitiva de x quadrado seria x cubo dividido por 3. E primitiva de, olhando como constante, seria a constante por x, né? Está aqui. Depois, avaliamos, como estamos integrando em relação a x, vamos avaliar em x igual a 2, a primitiva, menos a primitiva avaliada em x igual a 0. Está aqui. Podemos ver que o resultado seria essa função de y, né? Agora, o que temos que fazer é integrar em relação a y. Y varia de 1 a 2. Então, temos essa integral definida. Primitiva dessa função está aqui. Avaliamos em 2 menos a primitiva avaliada em 1. Tá. Essa seria a primitiva avaliada em 2 menos a primitiva avaliada em 1. Tá. A gente faz as contas e vê verdadeiramente que neste caso particular as integrais iteradas, tá, mudando a ordem de integração, não muda o valor das integrais iteradas, e esse valor comum é precisamente a integral dupla dessa função sobre essa região retangular. Ok? Então, esse exemplo está corroborando o teorema de Fubini. Tá? Aqui, bem, note-se, né, que a condição do teorema Fubini era que a função fosse contínua no retângulo, na região retangular.
E claramente aqui essa função é contínua, porque é uma função polinomial. Bem, então, neste caso, fazer a integral dupla, o cálculo de integral dupla, fazendo primeiro a integral em relação a y e depois em relação a x, bem, é o mesmo trabalho, né, que fazer primeiro a integral iterada primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, não tem muita diferença. A gente poderia ter feito dessa maneira ou feito dessa maneira e, bem, o trabalho feito em ambos casos seria quase o mesmo. Agora, vejamos essa integral dupla. Nossa função, essa função aqui, é contínua em todos os pontos do plano. Então podemos aplicar o teorema de Fubini, sendo que nossa região retangular seria de 0 a π, x varia de 0 a π, e y varia de 1 a 2. Bem, na primeira solução, vamos integrar, ou vamos fazer o cálculo da integral iterada primeiro em relação a y. Tá? Então, vamos fazer primeiro essa integral. Note-se que y varia de 1 a 2, né? É por isso que temos esses limites de integração. Bem, então temos que olhar x como constante. E aqui vamos ver o seguinte. A primitiva dessa função, considerada como função de y, seria menos cosseno de xy, tá? Porque estamos integrando em relação a y, x é considerado como constante. Se, bem, vocês derivam essa função em relação a, derivamos parcialmente em relação a y, precisamente vamos ter x seno de xy. Bem, temos que avaliar essa primitiva em y igual a 2, menos a primitiva em y igual a 1. Em y igual a 2, daria menos cosseno de 2x, menos em y igual a 1, menos com esse menos seria mais, y igual a 1 daria cosseno de x. Pronto, temos nossa função de x, agora integramos em relação a x. Integrando em relação a x, bem, né, temos que saber ou lembrar como calcular primitivas de funções de uma variável real. A primitiva de menos cosseno de 2x seria seno de 2x dividido por 2 com sinal negativo, né, por causa desse sinal negativo. Primitiva do cosseno é o seno, né? Derivado do seno é o cosseno. Então, essa seria a primitiva. Avaliamos em π, menos a primitiva avaliada em 0. Mas seno sempre se anula nos kπ. Então, aqui vai ser em seno de 2π, 0, seno de π, 0, seno de 0, 0. Então, o resultado vai dar 0. Bem, então aqui, quando a gente faz as contas dessa integral dupla através do teorema do Fubini, sendo que calculamos primeiro a integral iterada, primeiro a integral em relação a y e depois em relação a x, não temos feito muito trabalho, né? Neste caso, deu para fazer as contas, talvez deveríamos decorar como calcular as primitivas, né? Talvez aqui, certo? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora vamos trocar a ordem de integração. Nesse primeiro caso, integramos em relação a y e depois em relação a x. Aqui simplesmente estou mostrando, vou mostrar o outro caso para ver que, às vezes, bem, temos que fazer uma escolha apropriada da ordem de integração para simplificar as contas. Vejamos isso, né? Agora, se a gente integra em relação primeiro a x e depois em relação a y, sabemos pelo teorema do Fubini que o resultado vai ser o mesmo, né? Deve dar 0. Mas a gente vai ver que se fazemos, neste caso, a integração primeiro em relação a x e depois em relação a y, o cálculo dessa integral dupla vai ser muito mais trabalhosa, tá? Muito mais trabalhoso e, bem, consequentemente, se alguém houvesse tentado calcular essa integral dupla dessa maneira,
obviamente levaria mais tempo o cálculo que outra pessoa que houvesse escolhido fazer o cálculo dessa integral dupla, primeiro integrando em relação a y e depois em relação a x. Bem, então neste caso vai ter uma diferença no tempo que a gente vai gastar para fazer as contas, dependendo da escolha da ordem de integração, tá? Mas o resultado vai ser o mesmo. Então vamos ver isso. Neste caso, integrando em relação a x, então aqui temos x seno de xy, temos que olhar y como constante. Bem, aqui esse tipo de integrais, x seno de uma constante por x, para calcular sua primitiva, aqui uma constante, temos que usar integração por partes. Tá? Lembrar que a integração por partes era a fórmula u diferencial de v era uv menos a primitiva de, ou a integral de v diferencial de u. Então temos que escolher u e dv, tá? Em nossa expressão, que seria u seria x e o diferencial de v seria seno da constante por x pelo diferencial de x. Já conhecemos u, está faltando conhecer v e diferencial de u. Como u vai ser x, então diferencial de u vai ser a derivada da função em relação a x, seria 1, né? Pelo diferencial de x. Então diferencial de u é igual a diferencial de x, que está aqui. E temos tomado diferencial de v seno da constante, né? Aqui estamos olhando y como constante porque estamos integrando em relação a x. Então, integrando, né? Integrando. Aqui teremos o v. E do lado direito, qual seria a primitiva do seno de uma constante por x? Seria menos cosseno da constante, que é y, por x, dividido pela constante, que está aqui. Então, esse é nosso v. Ok, já temos todos os ingredientes para aplicar nessa fórmula. Lembra que se agora, isso é em termos de integral indefinida, mas se a gente tiver integral definida, a gente avalia aqui em v menos avaliado em a, e aqui temos av também. Então, vamos fazer isso, né? U por v, u é x, v é essa função, então o produto claramente vai ser isso aqui, né? Com sinal negativo. Então temos que avaliar depois em π menos avaliado em zero. Tá? Mas, bem, agora temos v diferencial de u. V, novamente, é isso aqui. Temos menos v, né? Mais v tem menos, então menos com menos ficaria mais, que está aqui. Cosseno de xy, certo? Teoricamente seria dividido por y aqui, né? Mas como estamos integrando em relação a x, bem, aqui temos, né? V, certo? Seria esta expressão. Seria esse quociente. Seria esse quociente aqui. Está faltando diferencial de u. Diferencial de u é precisamente diferencial de x. Então está aqui. Agora, estamos integrando em relação a x. Então, y é olhado como constante. É por isso que o y está aparecendo fora da constante, né? Está saindo da constante, está saindo da integral. Muito bem. Então, avaliando em π, vamos ter essa expressão. Menos avaliado em zero vai nos dar... com esse menos vai dar mais. Temos aqui temos menos avaliado em zero, seria cosseno de... Bem, seria zero, né, de fato, porque x é zero. x0 em zero, então fica simplesmente essa expressão aqui. Ok, mais 1 sobre y. Agora, essa integral primitiva do cosseno de xy vai ser seno de xy dividido por y. Tá? Então seria primitiva, seria seno de xy dividido por y, certo? Porque estamos integrando em relação a x.
tenemos que avaliar eso en pi menos avaliado en 0. Entonces, ese y puede salir nuevamente, ¿cierto? Porque es una constante. Con ese y daría 1 sobre y cuadrado. Entonces tenemos ese 1 sobre y cuadrado y tenemos seno de x, y, avaliando x en pi menos avaliado en x igual a 0. ¿Ah? Entonces haciendo esas contas nos da ese resultado, que es una función de y. Ahora, simplemente calculamos a integrado interna y ahora tenemos que calcular el resultado en relación a y. Entonces, tenemos que integrar de 1 a t2 de nuestro resultado obtenido en relación a y. ¿Tá? Bien, aquí como una suma de una integral de una suma, va a ser la suma de las integrales, serían esas integrales, y nuevamente para encontrar esas integrales hacemos integración por partes. ¿Tá? Aquí vamos a tomar, vamos a calcular la primitiva de esa función con integración por partes. Vamos a tomar u, ese cociente, y el diferencial de v va a ser o numerador. Numerador por diferencial de y. Aquí está faltando diferencial de y. Bien, entonces como tenemos u, esa función, o diferencial de u va a ser la derivada de la función en relación a y, que sería esa aquí. Está faltando nuevamente aquí diferencial de y. Y o v sería la primitiva de esa función. La primitiva de esa función va a ser seno de pi y. Muy bien. Entonces ya tenemos los ingredientes para calcular esa integral aquí, ¿no? Esa integral. Entonces, a primitiva de esa función va a ser seno de pi y dividido por y más a integral de seno de pi y dividido por y cuadrado. ¿Ok? Estamos usando ven, esa fórmula aquí sin los límites de integración. Entonces, de esa forma, tenemos lo siguiente, ¿no? Temos feito simplemente esa integración por partes para esa integral aquí. Entonces, más aquí tenemos menos. Entonces, aquí sería, ven, si a gente quer menos, sería menos, menos, menos aquí. Entonces, esto sería igual a esto aquí. Como estamos avaliando de 1 a 2, entonces sería avaliado en 1, avaliado en 2, o mejor dicho, avaliado en 2 menos avaliado en 1. Y aquí sería 1, 2. Entonces aquí tenemos menos esa integral más esa integral. Entonces esas integrales van embora. Y simplemente el resultado de esa suma de integrales va a ser precisamente esa expresión aquí. Que el resultado va a ser, bien, avaliado en y igual a 2, sería menos seno de 2pi dividido por 2, menos, con ese menos aquí va a dar más, cuando y igual a 1, seno de pi. Bien, en ambos casos es 0 aquí, entonces el resultado es 0. Que coincide con la primera integral iterada, né? Só que vocês veem aqui que o nosso tempo que a gente gastou nessa segunda integral iterada foi maior que na primeira integral iterada, né? Quando integramos primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, a ideia desse exemplo é perceber que debemos tal vez saber escoger a orden de integración apropiada para poder calcular a integral dupla de una manera más rápida y práctica, ¿no? Que no sea tan dificultoso. Bien, en algunos ejemplos noten cómo fugir, mismo integrando en relación a x primero y después en relación a y, o en relación a y primero y después en relación a x. En algunos ejemplos puede ser que en ambos casos o trabajo sea un poco más, más difícil, ¿no? Como en este segundo caso.
Bem, precisamente essa expressão é que eu estou comentando, tá? Para esse exemplo que acabamos de ver. Agora, queremos determinar o sólido, o volume do sólido S, sendo que o sólido S está determinado, o nosso sólido está delimitado por esse paraboloide e pelos planos x igual a 2, y igual a 2 e pelos três planos coordenados. Muito bem. Então, esses três planos coordenados junto com esses planos vão nos dar o nosso retângulo, a nossa região retangular onde a nossa função vai estar definida para o cálculo, para os efeitos do cálculo da integral dupla, vai ser precisamente esse quadrado. Tá? E bem, temos que calcular o volume do sólido, então temos no plano XY temos esse quadrado, 0,2, 0,2, aqui seria 2, 2, né? E bem, acima desse quadrado vamos ter o gráfico desse paraboloide, mais ou menos talvez seja, vou supor, né, que a figura talvez seja algo assim. Então, temos que calcular esse volume. A gente pode ver isto no GeoGebra, né? Vamos ver no GeoGebra mais ou menos como é o formato da nossa superfície, tá? Nessa região retangular. Então, a função é 16 menos x quadrado. Vamos escrever função. Aqui está, né? Função. Nossa função é 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. E temos que x varia de 0 a 2, y também varia de 0 a 2. Agora vamos visualizar isso na janela 3D. Muito bem. Mais ou menos vamos aumentar talvez o zoom para enxergar melhor a nossa superfície que está acima. Então, mais ou menos vai ser isso aqui. Tá? Vou aumentar aqui para enxergar melhor. Aqui também. Então, esse seria a nossa superfície, o gráfico da função, no retângulo de 0 a 2. Ok? Então, temos que determinar o volume do sólido que está abaixo dessa superfície e acima da região quadrada de aresta 2, né? Tá? Bem, então vamos fazer isso. Isso seria precisamente o cálculo da integral dupla dessa função, certo? Essa seria a nossa função f. F seria 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. Essa aqui seria a nossa f, função de duas variáveis. Então temos que integrar essa função nessa região retangular. Ok. Então, como calculamos essa integral dupla? Usando o teorema do Fubini. Ou seja, podemos calcular como uma integral iterada. Neste caso, estamos fazendo primeiro o cálculo da integral iterada em relação a x. Tá? Neste exemplo, bem, escolhendo a ordem de integração, vai ser o mesmo tempo de trabalho. Nenhum dos dois casos vai ser mais comprido que o outro. Então, vamos integrar primeiro em relação a x. Temos que olhar y como constante. Primitiva dessa função, olhando y como constante. Bem, aqui também temos outra constante. Seria 16x, primitiva de x quadrado, x cubo dividido por 3. Primitiva de essa constante seria a constante por x. Temos que avaliar em x igual a 2, a primitiva,
menos a primitiva avaliada en x igual a 0. Cuando x es 0, obviamente todo es 0, ¿no? Cuando x es 2, vamos a tener esa función de y. Bien, ese sería el resultado de la primera integral en relación a x. Y ahora vamos a integrar en relación a y. Integrando en relación a y, primitiva de esa función, está aquí, avaliando en y igual a 2 menos avaliando en y igual a 0, va a nos dar ese resultado. Tá? Vocês podem, como exercício, verificar que a outra integral iterada, que seria, né, de 0 a 2, de 0 a 2 da função, quando integrarmos primeiro em relação a y e depois em relação a x, o resultado vai ser o mesmo, vai ser 48. A maneira de exercício. Tá? Mais ou menos, bem, essa foi a figura que a gente estava mostrando no GeoGebra, né? Sim? Só que, bem, mais ou menos, algo assim. Isto dá para ver melhor se a gente, talvez, mexe aqui, né? Um pouco assim. Ok? Bem, então, passemos agora para um comentário. Bem, se tivermos uma função de duas variáveis e essa função de duas variáveis é vista como um produto de funções, onde cada função é uma função de uma única variável, então o teorema do Fubini, certo? Que seria o cálculo dessa integral dupla. Essa integral iterada, como na primeira integral vamos olhar y como constante, então essa constante pode sair da integral, né? Correto? Pode sair da integral e, consequentemente, teríamos um produto de integrais. Tá? Isto quando nossa função for um produto de uma função de x com uma função de y. Então, aqui fica mais simples ainda o cálculo da integral dupla. Por exemplo, aqui, essa seria a nossa função. Está sendo um produto de uma função de x por uma função de y. E estamos integrando sobre essa região retangular. De fato, um quadrado, né? Bem, uma região quadrada. Então, aplicando esse resultado, essa integral dupla vai ser o produto dessas integrais unidimensionais. Primitiva do seno é o menos cosseno. Avaliamos em π meios menos em 0. E primitiva do cosseno de y é seno de y. Aqui seria seno de y, né? Avaliado em π meios e 0. Bem, o resultado aqui vai dar 1. O resultado aqui também é 1. O produto 1. Então, essa integral dupla sobre eje tem valor 1. Muito bem. Então, já sabemos, ou temos uma ferramenta de como, que nos permite como calcular uma integral dupla de uma função contínua sobre uma região retangular. Agora, vamos querer ampliar nossa região de integração. Não somente considerar regiões retangulares, mas uma região um pouco mais geral, tá? E que seja limitada. Ok? Uma região limitada. Isso significa, né, que a região, lembrar a definição de uma região limitada, significa que a região está contida em alguma bola aberta. Tá? Por exemplo, aqui essa figura é uma região limitada porque, bem, podemos considerar uma bola aberta que contém a nossa região. Agora, como vai ser definida a integral de uma função sobre essa região limitada? Bem, para isso vamos usar a definição que já temos. O que a gente pode fazer é, bem, a gente sabe integrar funções sobre regiões retangulares. Então, vamos fazer, como é uma região limitada, podemos também considerar ou encontrar um retângulo que contenha a nossa região, né? Como nessa figura. Depois, vamos considerar essa função f definida nesse retângulo. Quando o ponto estiver na região D, na região limitada, vai ser a própria função que estamos tomando inicialmente.
E se tivermos pontos no retângulo que não estão em nossa região D, nossa função f sum vai tomar valor 0. Então, essa f sum é uma função definida sobre uma região retangular, que já sabemos, teóricamente, calcular sua integral dupla, né? Isto, em teoria, já sabemos calcular, certo? Bem, e precisamente esse valor vai ser definido como o valor, né, da integral dupla dessa função sobre essa região D. Tá? E de fato, essa definição é uma boa definição, tá? Porque quando a gente define a integral dupla de uma função sobre uma região limitada através de essa integral dupla dessa função f sum definida dessa maneira sobre um retângulo qualquer que contenha a nossa região limitada, bem, nessa definição não importa que retângulo é tomado, sempre que esse retângulo contenha o D. Isto é porque, como é definida nossa função f sum? Nossa função f sum sempre toma valor 0 para os pontos que não estão em nossa região limitada D. E, bem, então essa é a definição de integral dupla de uma função sobre uma região qualquer. Pode ser região retangular ou não pode ser região retangular, tá? Mas essa é a definição. Bem, e também quando nossa função fosse maior ou igual que zero, agora essa integral dupla também tem a interpretação de volume do sólido que está acima de nossa região limitada D e abaixo da superfície gráfico da função f. Então, já sabemos como calcular integrais duplas de funções contínuas sobre regiões retangulares. Agora, estamos definindo a integral dupla de uma função sobre uma região qualquer. Como calcular essa integral dupla? Bem, pela definição seria calcular dessa maneira, né? Construir um retângulo que contenha a região D e depois considerar essa função f sum. E, bem, depois encontrar essa integral dupla. Essa seria a maneira, segundo essa definição, mas a gente vai agora apresentar certas regiões especiais, tá? Que são chamadas regiões do tipo 1 e do tipo 2. E nessas regiões, a integral dupla também vai ser olhada como um cálculo de integrais iteradas. Ok? Só que, bem, vamos ter uma pequena modificação, como vai ser apresentado na próxima aula. Nesta aula, unicamente vou apresentar como são definidas essas regiões do tipo 1 e regiões do tipo 2. Então, e depois, na próxima aula, vamos ver como calcular essas integrais de funções contínuas sobre essas regiões do tipo 1 e do tipo 2. Então, uma região no plano é chamada do tipo 1 se essa região for uma região que está entre os gráficos de duas funções, entre o gráfico de duas funções contínuas de x. Ou seja, a região D do tipo 1 tem esse formato. X varia entre dois números e y vai variar entre os valores, y está entre o gráfico de duas funções, né? Entre duas funções de x, sendo que g1 e g2 são funções contínuas nesse intervalo fechado. Bem, então, uma ilustração dessas regiões do tipo 1 está aqui nessa figura. Vemos que x varia de A até V e y está variando, né, de G1 até G2.
Aqui temos outro exemplo, outra ilustração de uma região do tipo 1. Temos que x está variando de A até B, né? Certo? Aqui. E y está variando, o y está entre os valores de y1 e y2. Otro gráfico de uma região de tipo 1 seria talvez algo assim. Temos B, aqui teríamos A, isso seria o gráfico da função g2, e aqui seria o gráfico da função g1. Então, x varia de A até B e y varia, os y dos pontos da região estão entre os gráficos da função g1 e g2 que são contínuas. Algo similar podemos construir agora, neste caso algo assim. Também seria uma função, uma região do tipo 2, né? Que seria A, que seria B, esse seria o gráfico da função g1, y igual a g de 1, aqui seria y igual a g de 2x. Então essa é uma região do tipo 1. E uma região do tipo 2 é uma região que está entre o gráfico de duas funções contínuas de y. Ou seja, tem essa forma. Acho que fica mais claro de entender olhando exemplos, né? Figuras. Então, essa aqui seria uma região do tipo 2. Vemos que os pontos da região estão entre dois gráficos de funções contínuas, né? H1 e H2. E o y, né? O y está entre esses valores das funções H1 e H2. Desculpem, o x, né? O x está entre H1 e H2 e o y varia de C a D. Similarmente, aqui temos outro exemplo de uma região do tipo 2. Vemos que o x, né? O x está variando de H1, dos valores de H1 até H2 e o y varia de C a D. Então, esses são exemplos de regiões do tipo 2. Bem, pessoal, então vamos parar aqui nessas definições de regiões do tipo 1 e do tipo 2. E na próxima aula vamos apresentar o resultado de como calcular a integral dupla de funções contínuas sobre essas regiões do tipo 1 ou do tipo 2. Tá? Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação, né? É importante para consolidar a aprendizagem desse tópico de integrais inteiradas. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.